Por que razão que muitos filhos de Deus, ditos servos de Deus ou servos, vivem uma vida bem abaixo da média geral, né? E esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela é candidata a vereadora, mas uma vida totalmente destruída. E aí quer entrar para a política para ver se melhora a sua condição financeira, a sua vida, né? E eu tenho observado que muitos servos de Deus vivem pior do que os pagãos na vida material. Por que será, né? A palavra de Deus, todinha as escrituras, ela serve para nos redarguir, nos corrigir na justiça, para que nós venhamos ter uma vida plena de abundância, uma vida de paz e tranquilidade. Embora neste mundo nós vamos ter aflição, mas a aflição do povo de Deus, ela é passageira. A aflição do povo de Deus, ela vem, volta, vai, e nós vamos de vitória em vitória. Tem um texto aqui da palavra de Deus que se encontra no livro de Ageu, o qual esse texto aqui, quando é lido dentro das igrejas, eles interpretam tudo errado. Mas como é que nós vamos aplicar esse texto aqui da palavra de Deus, num texto de prosperidade? A verdadeira prosperidade, não essa prosperidade que eles ensinam dentro dos templos, traga isso, traga aquilo, me dê tanto, faço voto. Não é essa a prosperidade. A prosperidade é esse texto que eu vou ler para você, né? Então diz assim a palavra de Deus. Começa no livro de Ageu, capítulo 1, e o versículo 2 em diante. Nós vamos ler e vamos explicar, e através da própria palavra vamos explicar esta palavra, que é assim que nós fazemos, né? Diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós, é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um saco furado. Meus amigos, a palavra de Deus está dizendo que a casa dele estava deserta. No livro de Ageu, antigamente, qual era a casa de Deus? Era o templo físico. Era o templo físico para o povo físico naquela época. Entenderam? E hoje, quem é o povo de Deus hoje? O povo de Deus hoje somos nós, que está aqui no livro de Romanos, capítulo 9, e o versículo 8, 9, 8. Preste atenção, para nós entrarmos naquele texto de Ageu. Diz assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Está vendo? Eu li aquele texto do Antigo Testamento. Era o povo físico. Agora quem somos nós? Agora os filhos de Deus são os filhos das promessas, são contados como descendência. Então, nós somos o filho da descendência, da promessa. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro israelita são nós. Diz assim, versículo 7, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Então, aquele texto que eu li em Ageu serve para nós. Mas aí você está se perguntando, olha, mas às vezes eu escuto dentro das igrejas para nós construir aqui esse templo. Qual o templo que Deus está falando aqui? Porque essa promessa aqui de Ageu serviu para o povo físico dele daquela época. E nessa época de hoje, qual é o povo de Deus? É nós. E qual é o templo de Deus? O templo de Deus nosso, hoje, para nós entendermos, está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16, que diz assim a palavra: não sabeis vós que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, lá está falando do templo. Qual é o templo hoje? Eu, você, eu e você. E no versículo 6, no capítulo 6, e o versículo 19, também diz a mesma coisa. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, aquele texto de Ageu, ele pode ser aplicado, com certeza, na nossa vida. Então, o que Deus está dizendo para nós? Conserta a sua vida, conserta o teu templo, se conserte você. Observe o seu caminho, que ele está dizendo aqui, ó. Considerai, no versículo 5, considerai os vossos caminhos, dá uma olhada, a tua vida como é que está. Tua vida não está legal, porque o templo, a minha morada, que é você, não está de acordo com a minha vontade. O templo, a minha morada está destruída, edifica ela, né? E aí a palavra de Deus vai dizendo assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, estou lendo o versículo 7, agora o 8. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O que é subir o monte? Olhar para o céu, para cima. Né? E a palavra de Deus vai dizendo no 9, esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para a casa, eu dissipei com sopro. Quer dizer, quando você foi aproveitar, que é a casa, né? Sumiu. A sua expectativa foi frustrada por causa, ele está dizendo, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, por causa do meu corpo, né? Da minha vida que está abandonada, você está fazendo o que aponta o teu nariz. E enquanto cada um corre para a sua própria casa, quer dizer, você está fazendo aquilo que te agrada, não que agrada a Deus. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho e a terra retém os seus frutos. Quer dizer, a bênção não vem. Então fica aqui a reflexão para o texto de Ageu, capítulo 1, você pode ler até o 14, até o 13. Que Deus possa te abençoar e você possa consertar o templo de Deus, que é você.